Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, boa noite, ouvintes da Rádio Boa Nova. Que a gente possa se sentir abraçado, né? E eu acho que esse sentimento de gratidão por a gente ter forças, disposição, ao mesmo tempo que ter um espaço como esse que nos recebe, que essa gratidão possa se irradiar como um grande fecho de luz, né? Que a gente possa ir irmanados, compormos aí uma egrégora agora, nesses minutos que nós vamos estar aqui juntos, conversando um pouco, iluminando um pouquinho o nosso planeta, né? Que o Pai permaneça conosco, nos fortalecendo nesse propósito. Nós sempre falamos de alguém que é importante para a doutrina, né? Hoje a gente vai falar do Jesus Gonçalves. O Jesus, ele nasceu em 12 de julho de 1902, em Borebi, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e ele desencarnou em fevereiro de 47, também aqui no estado. Com o desencarne da mãe dele, ele ficou aos cuidados de dois tios, Antônio e Luísa Trindade. Em 1920, ele se casa com Teodomira de Oliveira, viúva, tinha 2 filhas, e depois ele teve 4 filhas com a Teodomira. Em 1930, ele desencarna sua esposa, e nesse mesmo ano, Jesus se descobre portador do mal de Hansen. Já em 1933, ele se interna no asilo Colônia de Aimorés, em Bauru, portador do mal de Hansen, e no mesmo ano ele descobre que o seu filho mais velho também é ali internado, né, com a mesma doença. Nesta colônia, ele funda o jornal O Momento. Em 1937, Jesus, o seu filho, Jaime, sua filha Anita, essa não era doente, com quem havia se unido maritalmente em Bauru, né, eles transferem-se para o Hospital Piratingui, onde a sua esposa vem a desencarnar. É nesta fase da sua vida que ele se converte do ateísmo para o espiritismo. E ele funda em 1945, no Hospital Colônia de Piratingui, a Sociedade Espírita Santo Agostinho, tornando-se seu presidente de honra. Em 1947, o apóstolo de Piratingui, como ele é chamado, né, ele escreve a sua primeira obra, Flores de Outono, prefaciado por Pedro de Camargo, o espírito Vinícius, né? O nosso carinho para o Jesus, com certeza um desses iluminados, né, que estiveram aqui prestando serviços a nós, né? Meus amigos, a nossa conversa hoje é sobre perfeição moral. Eu, quando estava vindo para cá, fui informada pela espiritualidade maior, recebi lá uma comunicação especial, etc., que disse que todos nós, ouvintes da rádio, vocês que estão aqui presentes, que todos nós vamos desencarnar em cerca de 1h30. Nada de pânico, tá? É só uma simulação, né? Aquelas coisas de saída de emergência em caso de incêndio, mas vamos aceitar esse desafio, né? Vamos imaginar que daqui a 1h30, todos nós vamos partir desta para uma melhor, como se dizia antigamente. E o plano maior me disse o seguinte: olha, cada um lá que estiver na reunião, conversando, tal, cada um tem o direito a levar uma mala. Essas de rodinha que a gente vê pelos aeroportos, pelas rodoviárias. Nada de mala muito grande, uma mala média, tá? Cada um pode levar apenas uma mala. E me deu também algumas informações. A primeira delas é o seguinte: aquela joia maravilhosa que você ganhou do seu marido, etc., não adianta, não vai dar para levar. Aquele relógio que você herdou ou que você ganhou com o suor do seu rosto também não vai dar para levar. Aquela comida maravilhosa que você prepara também não vai poder colocar nessa mala. Tudo aquilo que corrói, tudo aquilo que apodrece, tudo aquilo que deteriora não vai dar para levar para o plano espiritual, que é para onde a gente vai. Nesta mala, nós vamos poder colocar apenas qualidades nossas e defeitos nossos. Aquisições morais que nós fizemos nesses 20, 30, 40, 50, 80 anos em que estivemos nesta encarnação aqui na Terra. Então, para a gente poder aprofundar um pouquinho sobre a perfeição moral, quero propor aos senhores que aceitem esse desafio de imaginar o que cada um de nós que aqui estamos vamos colocar dentro dessa mala, de positivo e de negativo.
E é o seguinte, nem adianta querer dar uma roubadinha, sabe aquela coisa? Fingir que isso aqui é meu, ou colocar debaixo do tapete um defeito que a gente sabe que está arraigado ainda. Eu vou dizer para vocês por quê. Veja só o que dizia Santo Agostinho. Diante de Deus está sempre a descoberto o abismo da consciência humana. Que poderia haver de oculto em mim para Deus, por mais que eu não quisesse dizer a verdade? Conseguiria apenas ocultar Deus aos meus olhos, mas não poderia ocultar-me aos seus. Quer dizer, não adianta querer fingir no plano espiritual. Não adianta querer dizer o que não é. E até não adianta, inclusive, esconder as próprias qualidades que a gente também adquire. E alguns, por muita modéstia, por muita dificuldade em lidar com alguns méritos que tem, às vezes não quer revelar. Às vezes não quer partilhar. Vamos pensar agora, num primeiro momento, em algumas características positivas que, na média, boa parte de nós temos. E vamos ver se cada um aqui poderia colocar essa parte lá em algum cantinho. Por exemplo, uma característica que é importante, que o Plano Maior diz que é muito significativa como qualidade para que a gente possa desempenhar aqui neste planeta. Ele diz assim, olha, de todas as qualidades, de todos os méritos que um homem possa ter aqui neste mundo, a maior das virtudes é a caridade. A caridade é a virtude maior que a gente pode desenvolver aqui. É a maior batalha que a gente tem que se dar para a evolução e para o crescimento. E quando a gente está falando em caridade, não é aquela caridade dos pequenos momentos, porque a gente tem momentos caridosos, né? A gente tem momentos de desprendimento, onde a gente se coloca a serviço de alguém, onde a gente às vezes faz uma doação, inclusive material, né? Onde a gente se dispõe a dar algum, sei lá, um pouco do nosso tempo numa atividade, por exemplo, voluntária, ou o ouvido que você dá para um amigo, né? Quando ele está precisando de um apoio. Só que o alerta que o plano espiritual nos faz com relação a essa qualidade é que no nosso planeta ela ainda vem muito mediada pelo interesse pessoal. O que isso quer dizer? Olha, eu sou capaz de ajudar muito, por exemplo, o filho do meu vizinho a conseguir uma colocação profissional, a conseguir um emprego X, se o meu filho não estiver disputando a mesma vaga. Se o meu filho estiver disputando a mesma vaga, aí a coisa pega. Quer dizer, a nossa caridade no nosso planeta ainda está muito intermediada por aquilo que aperta o nosso calo, por aquilo que às vezes mexe no nosso bolso, na nossa vaidade, num bem de alguém que está próximo a nós. Então, o nosso desafio é pegar, sim, os pequenos momentos de caridade que a gente consegue ter neste planeta, com a consciência de que ele ainda está muito intermediado por aspectos, como eu coloquei aos senhores, do interesse pessoal. Mas vamos colocar isso, quem já tiver feito alguns feitos, vamos colocar lá como depósito na nossa mala. Tá? Uma outra questão que eu acho que é muito interessante que o Kardec faz, a pergunta que Kardec faz no Espírito Verdade é o seguinte, ele fala assim, por que será que naturalmente algumas pessoas são mais caridosas? Ou mais nada, a gente encontra pessoas assim, não são só os grandes missionários, não, né? Mas assim, como é que algumas pessoas têm uma disposição, uma facilidade maior para se doar, para ser caridoso, para ter abnegação, para ser mais tranquilo, para ter maior aceitação? A resposta do Espírito de Verdade, eu fiz questão de destacar essa questão 894 do Livro dos Espíritos, porque eu achei muito singela. Ele fala assim, olha, nós devemos, o Espírito de Verdade responde a Kardec quando ele indaga sobre isso, devemos olhar essas pessoas como velhos guerreiros que merecem o nosso respeito. Por que eu acho importante destacar essa questão dos velhos guerreiros que merecem o nosso respeito? Porque o plano espiritual não falou o seguinte, olha, esses abnegados, ou essas pessoas que mais naturalmente praticam o bem, são seres iluminados, mandados por Deus para, enfim, salvar a humanidade. Não. O Espírito de Verdade falou o seguinte, são velhos guerreiros. Significa o quê, gente? Que eles amassaram muito barro, que eles se dispuseram à luta, que eles tiveram que vencer, sabe, passo a passo, cada um dos percalços que foram se colocando na vida deles. Não foi fácil para um Francisco de Assis, não foi fácil para um Santo Agostinho, né, para falar de tempos idos, mas também não foi fácil para um Chico Xavier,
que esteve aqui convivendo conosco ainda neste século, como não é para algumas grandes lideranças mundiais, como não foi para Gandhi, para dizer o seguinte, que esses personagens alcançaram o estágio que alcançaram batalhando. Deus não deu privilégios antecipados a ninguém. Conquista pessoal de cada um. Para dizer o quê? Que essa iluminação que a gente tanto aspira, que esses líderes, que esses avatares, né, que essas grandes consciências que a gente teve, alguns de conviver neste próprio século, eles construíram essa iluminação. E isso está ao alcance de todos nós. De tal maneira que haverá um tempo onde alguém vai olhar para trás e para nós vai dizer, olha só, olha que guerreiro, olha que batalhador. O cara deu o passo seguinte, o cara seguiu adiante. Essa é uma das características que eu acho que é importante a gente não esquecer. A perfeição está ao alcance de todos nós. Em algum momento ela vai se colocar para a nossa vida. Um outro ponto que é interessante, que Kardec também indaga, é o seguinte, olha, o Kardec também fazia pegadinha, tá, gente? Não é brincadeira, não. Porque o Espírito de Verdade comentando, né, que o importante é a questão do plano espiritual, que esse mundo é transitório, que isso aqui é uma passagem, muito do que vocês já ouviram numa casa espírita, né? Isso aqui é uma escola, na verdade a nossa grande morada não está aqui, é num outro ponto. Kardec, pensando nisso, indaga, dentre dessas questões que estão para a gente conversar hoje, e fala o seguinte, olha, se é verdade mesmo que o importante é lá, vale a pena o esforço de eu aprender aqui? Vale a pena esse esforço da ciência? Vale a pena esse estuda, né, dentro do plano físico? O Espírito de Verdade é claríssimo, sem dúvida, é a primeira afirmativa que ele faz. E fala assim, olha, esse aprendizado científico, esse aprendizado intelectual mesmo que o planeta se propõe a fazer, é de fundamental importância não só para ajudar, nos tempos que a gente está aqui, o quanto a ciência, a medicina, o crescimento, o desenvolvimento tem aliviado dores, encurtado distâncias, né? Nós somos beneficiados muito, esse século é muito beneficiado pelo avanço da ciência. Naquela época, estamos falando lá, né, século XVIII, XIX, eles já estavam afirmando o seguinte, a importância da ciência para o crescimento, para o desenvolvimento, etc. Tá? E diz mais, diz que na erraticidade, né, quando a gente, digamos, fôssemos desencarnar mesmo em 1 hora, quando a gente chega lá, se nós fizemos o esforço do estudo aqui, se nós fizemos o esforço de compreender, inclusive, a tecnologia que está posta, porque essa tecnologia que está aqui hoje já existe há muito tempo no plano espiritual, há relatos e relatos de André Luiz com relação a isso, né? Isso aqui é reflexo daquilo que já acontece lá. Então, se a gente se empenha em fazer o manuseio daquele bendito, daquele iPhone, que eu até hoje não consegui manusear direito, se a gente faz esse esforço de aprendizado dessa pequena coisa mesmo, da ciência do dia a dia, quando a gente vai para o plano espiritual, o nosso alcance, a nossa chance de aprendizado é duplicada. Eu achei isso muito interessante para que a gente não menospreze até os pequenos avanços desse ponto de vista, da ciência, do conhecimento, do aprendizado que a gente faz aqui e agora. Ele é útil aqui e agora e ele é útil no plano espiritual. Então, é mais uma coisa que a gente pode colocar na nossa malinha. Tem um outro aspecto que eu acho que é interessante, que pode estar dos dois lados, do lado positivo e do lado negativo. Os corações apaixonados, as moças que estão aqui, casadoiras, felizes, apaixonadas, ou os rapazes apaixonados, os senhores apaixonados, muito bem, fiquem felizes, porque a paixão é considerada, é perguntado, Kardec pergunta o seguinte, olha, a paixão, ela é em si má? Já que ela é da natureza humana, o Espírito de Verdade fala o seguinte, a paixão é maravilhosa, ela é mola propulsora da humanidade, do homem. Sem paixão não há civilização, não há crescimento. Não é a paixão só de um homem por uma mulher, de uma mulher pelo homem. Mas é a paixão pelo conhecimento, é a paixão por um projeto específico, é a paixão por uma religião, por uma descoberta. Se não houvesse esse movimento apaixonado no coração do homem, ele não progride. Até para a aproximação do homem e mulher, no sentido estrito do termo, né? Para que se possa ter um filho, para que se possa conceber e se possa continuar a humanidade, é importante essa aproximação e essa temperança, digamos assim, que traz a paixão.
Qual é o problema? Quando é que ela pode sair das qualidades positivas da nossa mala e ir para as questões negativas? É quando ela exagera. É quando, ao invés do carro conduzir o homem, ao contrário, ao invés do cavalo, não, o homem conduziu o cavalo conduziu o homem. Quando você aproxima demais da animalidade, quando o seu sentimento, o seu movimento exagera, você fica cego, né? E você vira fanático, se for por uma questão religiosa, e você vira um obsessor do seu namorado, se for uma questão amorosa, né? Ou você vira um chefe déspota, porque quer que todos os funcionários obedeçam integralmente aquilo que ele considera que é a grande meta a ser executada. Então, quando essa paixão, né, esse enlevo, esse envolvimento exagera, extrapola, neste momento a paixão vai passar para o lado negativo dos sentimentos que vão compor aí essa nossa bagagem para o plano espiritual. Vejam que eu passei para vocês muito rapidamente algumas qualidades que o plano espiritual diz que a gente pode colocar. Caridade, paixão, né? Conhecimento científico, partilhamento de ideias, essas questões todas podem ser colocadas e é importante que a gente pense o quanto a gente tem avançado nesses pontos. O quanto será que eu avancei nesses aspectos e eu posso colocar lá como minha bagagem? Do ponto de vista negativo, né, o que diz o plano espiritual? Ele fala o seguinte, olha, a avareza é dos aspectos que normalmente a gente acaba levando para o plano espiritual quando a gente parte. Por quê? Pelo fato deste planeta, né, a gente sabe, a questão material ela toma um vulto e ela toma uma força muito grande. A gente aqui é medido, né, pelo quanto ganha, pelo que veste, se tem casa. Dizer que o cidadão está bem de vida significa dizer que ele, do ponto de vista espiritual, está afinado? Significa dizer ele está bem de vida porque moralmente ele é um cara realmente que fez as superações da sua dificuldade? Quem é que está bem de vida no nosso planeta no senso comum? É o cara que tem um carro, que tem um bom salário, que tem uma casa, que tem etc. Essa é a grande medida do nosso planeta. Sempre digo isso, já ouvi várias vezes aqui na casa, ninguém está dizendo aqui, ninguém é propagador da miséria como conceito, não. A abundância, a doutrina espírita é uma doutrina da abundância. Então, felizes aqueles que podem ter crescimento profissional, financeiro, que bom. É isso mesmo, esse mundo é para a gente também conquistar essas coisas. Só que esta não pode ser a medida. Não pode ser a linha de corte, não pode ser o definidor se eu estou bem ou se eu estou mal. Isso é apenas um aspecto da vida. E a avareza ela vem muito ligada e vinculada a isso. Porque como eu sou medido pelo que eu tenho, o que eu faço? Eu quero guardar, eu quero reter, eu quero segurar. Às vezes nem desfruta. Guarda tanto, trabalha tanto, 10, 12, 15, 20 horas, curso de inglês, curso não sei o que, especialização X, 2, 3, 4, que não tem tempo de desfrutar aquilo que está por aqui adquirindo. Até tem uma questão aqui que se pergunta, olha, quem que está pior na situação? Aquele que é o avaro e que guarda para si? Ou aquele que é o avaro, né, e não gasta de jeito nenhum? O Espírito de Verdade falou assim, aquele que não gasta, ele já está com o castigo dado, tá certo? Porque o cidadão acumula e não usa. Pelo menos o outro está usando com os seus, né? É o que o Espírito de Verdade está dizendo. Veja só, né? E a gente ali, acumulando. Então, esse é um aspecto posto como uma questão negativa sempre presente. Assim como também há os esbanjadores, aquele tipo assim, olha, quer saber? Deixa eu gastar mesmo. Vou morrer, amanhã eu vou embora. Né? E a riqueza, porque assim, também já ouvi várias vezes aqui, já disse várias vezes, vocês me perdoem se já ouviram, mas é de que é a prova do poder. Né? A prova do poder e a prova do dinheiro são as duas provas que, olha, a gente tem que pensar muito se a gente quer para a gente. Muito. Tem certeza que você seria o mesmo homem ou a mesma mulher se pudesse todo mês ganhar 5 milhões sem fazer nada, só jogando bola de vez em quando? Tem certeza? Seria a mesma pessoa? Teria o mesmo desprendimento? Teria a mesma relação que você gosta de desenvolver com seus filhos, com a sua família? Confiaria nos amigos que se aproximam de você? Teria certeza se aquele cidadão que te pediu em casamento, logo depois que você assinou o contrato, realmente está afim de você?
Então, a prova da riqueza, a prova do poder, são duas provas bem difíceis. E os esbanjadores, aqueles que tiveram, tem muita gente que ganha dinheiro muito fácil, nem sabe por quê. Acha que foi à toa? Acha que o plano espiritual, que tão bem arquiteta, dá nas mãos de alguns riqueza para ele jogar no lixo? Para ele gastar em nada, em jatos, em viagens? Não, meus amigos. Se aquele cidadão foi dado recurso ou inteligência ou dinheiro, seja lá que questão, é para fazer um bom uso. Não há desperdício no plano espiritual, do ponto de vista da disponibilidade de haveres, de provas, de questões. Não. Se está nas suas mãos, é para manuseio e para bem comum. Então, se o cidadão joga fora, há uma penalização. Isso é muito grave do ponto de vista espiritual. O desperdício é o mesmo que o desperdício de uma qualidade, de uma habilidade que você tenha. Ninguém tem essas coisas de graça. No sentido de que é para bem comum, afinal é para isso que você está aqui neste planeta. Então, os esbanjadores, assim como os avaros, são características negativas que compõem, digamos, o nosso rol. Mas há um deles, porque estou vendo que o tempo está avançando, há um deles que diria assim que é o clímax, né, que se diz assim que é o mal maior, que é a chaga, né, é posto como a chaga da humanidade, que é o egoísmo. O egoísmo, né, que ego e ismo. Ismo, assim como espiritismo é a doutrina dos espíritos, o egoísmo é a doutrina do ego. Então, é o eu conduzindo todo o processo. É o eu, e às vezes não é o eu. E o egoísmo, qual é a grande questão dele? A grande dificuldade é que ele se traveste, meus amigos. Às vezes nós estamos aqui, por exemplo, conversando sobre a doutrina, e estamos fazendo o exercício pessoal de superação do próprio egoísmo. Tipo assim, não é só para mim, eu penso. Não, eu tenho que dividir com os outros. Só que muitas vezes a gente vai travestindo e apenas ampliando a esfera do nosso egoísmo. O que eu quero dizer com isso? Existe, por exemplo, o egoísmo familiar. Então é assim, olha, a dona de casa, a casa dela é um brinco, é maravilhoso, olha, o vidro brilha, aquela coisa do chão encerado, etc. A mesa posta para os filhos, uma beleza. Varre o quintal, o jardim maravilhoso. Passou da porta da casa dela para diante, o mundo acabou. Ela não conhece o vizinho, ela joga o lixo do lado na casa da vizinha. Percebam que ela apenas ampliou a esfera. Então, o meu mundinho é meu, esse eu protejo, para ele tudo. Às vezes é uma religião, que é o nosso campo de exercício do egoísmo. Espírita é santo, gente. Vocês sabiam, vocês estão aqui, vão tudo virar santo. Agora, evangélico, agora, sei lá, seitas orientais. Nossa, o pessoal então de candomblé, Deus me livre. Tudo vai para o inferno. Importante, sábio, inteligente é quem dá a minha doutrina. Quem advoga e pensa o mesmo que eu. Então, o egoísmo vai se travestindo, às vezes é nação. Ai, aquele povo é o povo, entendeu? Ariano que vai conduzir o planeta. A gente já conhece essa história e viu no que deu. Então, vejam como é terrível, né? Vai entranhando no meio da gente e a gente nem se dá conta. Então, o combate do egoísmo ele tem que ser muito pesado. Ele é a grande raiz. E a gente tem que se observar de que forma que isso não está, de alguma maneira, nos enredando, sem que a gente se dê conta. Nesse sentido, só que assim, eu estou falando, a gente começa a ficar meio agoniado. Oh, meu Deus, será que, né? Mas olha, o que o plano maior nos diz é o seguinte: haverá um momento que todos nós levaremos na nossa malinha, como eu disse aos senhores, né? Lembra daqueles velhos guerreiros? Todos nós teremos dentro da nossa mala as características da perfeição moral. Levaremos conosco todas as habilidades e as características de um homem de bem. Não é o máximo isso? Pensar que no médio, no longo prazo, quem sabe até no curto para alguns, né? Dentro lá, né, da sua bagagem vai poder levar a ideia da prática da justiça e do amor e da caridade, que é um dos aspectos destacados como fundamental para o homem de bem, para aquele homem que está completo, digamos assim, na moralidade, né? Aspectos relacionados à questão da justiça em sacrifício do interesse pessoal. É muito difícil a gente realmente abdicar do interesse pessoal. A gente tem que se observar isso. A ideia da riqueza, da distribuição da riqueza. Um outro aspecto muito importante, que quando a gente começa a observar, a entender o que é certo, o que é errado, a gente começa a fazer mais a reflexão, a gente começa
olhar mais, né? Para o outro, para cá. Nossa, aí você começa a ver erros do outro lado. Aí, nesse momento, a compaixão é um dos aspectos fundamentais destacados para que o homem de bem realmente seja um homem de bem. O que é compaixão? É saber ou que eu já estive lá, errando, ou que eu ainda estou no meio termo, ou que aquele cidadão, infelizmente, por alguma condição, fez escolhas erradas, simples assim. Imagine, Senhor, se Jesus olhasse para nós há tempos atrás e visse o que somos, e se indispusesse a vir aqui, a estar conosco como ele esteve. Tipo assim, meu Deus, eu não vou aguentar ir lá, aguentar aquele povo ignorante, que não sabe nada, que vai me crucificar, etc. e tal. Ele não fez, não é? Teve compaixão de nós. Sabia que ele ia sofrer muito, sabia que seria incompreendido, que passariam séculos e a gente estaria ainda discutindo e tentando ter entendimento do que ele havia trazido, mas ainda assim ele se dispôs e aqui veio. E no final, quando estava crucificado, ele ficou xingando, porque a gente faz isso, né? A gente xinga que eu digo, mas o que ele fez? Pai, perdoa esses caras, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então a compaixão é isso, eu olhar, ter a clareza do erro, mas pensar, ele ainda não sabe o que ele está fazendo. É simples assim. Em algum momento ele saberá. E a doutrina espírita é muito interessante, porque ela fala isso tudo, mas ela também diz o seguinte, olha, ela dá o caminho de como fazer. Né? E para isso ela usou na questão 919, é 919 mesmo? 919, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho nos dá uma boa fórmula para como é que a gente primeiro consegue distinguir o que a gente vai pôr na mala. Porque uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a pensar sobre isso é que às vezes a gente não sabe o que a gente vai colocar na nossa mala. Não é terrível isso? Tipo assim, meu Deus, qual que é a minha qualidade mesmo? O que será que eu fiz de bom e que eu posso pôr lá? O que será que eu tenho de defeito que eu não consigo superar? Será que eu sou aquele egoísta? Será que eu sou um cara que desenvolve ódio? Será que a ira é a minha questão? Nós não temos essa prática. A gente não consegue saber com muita clareza ainda o que, afinal, está dentro da nossa tal malinha. E aí, o que coloca aqui no Santo Agostinho? É fundamental, não tem outro caminho. Para a gente conseguir evoluir, já dizia Sócrates, e Santo Agostinho retoma, é o conhece a ti mesmo. Não tem outro caminho. É duro, é difícil, viu? Mas é assim, é a capacidade, e a fórmula que ele dá é a seguinte. Uma coisa que ele pergunta assim, olha, é errado eu estudar, na questão 903, Kardec pergunta, é errado eu estudar o defeito dos outros para aprender? E aí, aquilo que eu tinha dito para vocês da compaixão, né, é confirmado aqui pelo Espírito Verdade. Ele fala, não é. É importante você olhar no outro se o egoísmo, se a vaidade está ali posta. Mas para dizer para o outro isso, não. Mas pelo seu exemplo, você fazer diferente. Então, se você acha que aquele cara é um fofoqueiro, maledicente, que todo dia vai na rodinha do café, falar da secretária que está saindo com o chefe, e fica ali falando e falando, ao invés de você entrar na conversa ou de sair falando para alguém, olha, aquele cara na rodinha lá fica falando da secretária, o que você tem que fazer? Se afasta, não fala. Né? Ou tem uma postura diferenciada, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu prefiro não opinar sobre isso. Quer dizer, eu observo o outro, vejo se isso não está em mim, e se estiver, eu faço o exercício do guerreiro, do tal do velho guerreiro, para fazer a superação disso. É nesse sentido que eu tenho que observar o outro, não para dizer, olha como ele é egoísta, você viu o que ele fez? Ou para cobrar o outro, né? Eu dei tudo para esse filho, eu dei escola, eu dei ensino, eu dei tudo, o que ele me deu em troca? Não me deu nada. Então, quando eu observo, é um egoísta, é um ingrato, etc, etc. Né? A caridade, ela tem que ter esse desprendimento. Eu oferto, e se eu não receber de volta, a paciência. Faz parte do jogo. Tá? Então, o conhece-te a ti mesmo, posto por Santo Agostinho, é assim, olha, qual o exercício que ele deu? Todos os dias, então nós vamos fazer isso hoje quando chegar em casa, você tem que prometer. Tá? E ele disse que fazia isso todo dia. Eu estou tentando fazer todo dia. Então, o que ele falou? Você chega em casa, cansado, foi trabalhar, pegou o metrô, foi de carro, mas quando você estiver indo dormir, você vai deitar e você vai passar rapidamente pelas
principais atividades suas do dia. E vai se fazer a seguinte pergunta: eu feri alguém? Eu fiz para alguém alguma coisa que eu não gostaria que tivessem feito para mim? E se você não souber responder, ele ainda dá uma terceira dica. Ele fala o seguinte: se for muito difícil para você entender, peça para o seu anjo de guarda, peça para Jesus, peça para os espíritos que te protegem, que eles te ajudem a encontrar a resposta. Faça isso todos os dias. Chegue em casa, pouquinho antes de dormir, observe o seu dia, olhe o que você fez, pensa nas suas atitudes e com honestidade, sem querer esconder, jogar para debaixo do tapete, reconheça as suas qualidades. Olha que legal, hoje eu consegui me calar. Eu estava com uma vontade de xingar aquele cidadão, mas eu respirei fundo, né? Pensei em Santo Agostinho, que eu vou ter que prestar conta de noite. Consegui me calar. Consegui, por hoje, como diriam os Alcoólicos Anônimos, só por hoje eu consegui conter a minha raiva. Isso é a luta do guerreiro. Conseguir dar um primeiro passo. Então coloque aqueles seus avanços, olhe para ele, admire, agradeça que você teve forças e que você teve amparo para cumprir isso. E num segundo momento, olhe os defeitos, com coragem, porque se a gente não se observar, alguém o fará. Em posse desses elementos, sem dúvida nenhuma, a nossa mala daqui, talvez não nessa encarnação, talvez demore algumas, a gente só vai ter as características do homem perfeito. A perfeição moral, que é decantada, né, pela doutrina, pelos nossos mestres espirituais e que está ao alcance de todos nós. Eu tenho confiança nisso. Muito obrigada. E é chegado o momento das perguntas. Aquele que tiver uma pergunta ou uma colocação, por favor, só levantar a mão e o nosso companheiro chegará a você com o microfone. Boa noite. Boa noite, querida. Dentro, não sei se vou lhe dizer se é uma colocação ou se é diretamente uma pergunta. Quando Chico Xavier disse, né, eu não sei se foi o Emanuel que mandou calar a boca, quando a gente fala, então que faça muita pergunta, então toma um copo de água e fica com ela na boca, né? Água da paz. É, água da paz. Qual seria, então, vou perguntar, desculpe, diretamente para mim mesmo, qual seria, o que eu deveria fazer para me calar quando eu estou cheia de muita bronca mesmo, e que às vezes não dá para, como você disse, se eu chegar na minha casa e pensar, eu vou encher uma mala só de mais de coisas desagradáveis do que agradáveis, né? Então, qual seria o método mais prático para que eu possa enxergar tudo isso em mim sem que eu observasse isso nos outros? Olha, eu vou dizer, gente, não é fácil fazer isso não, viu? Estou falando aqui, parece que eu falo e que eu faço isso, não é assim não. Realmente é difícil esse exercício, tá? O exercício da contenção. Tem uma pergunta, eu não sei se eu vou conseguir localizar aqui, né? Que eu acho que talvez responda mais diretamente a sua pergunta, tá? Que fala o seguinte: olha, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? É a questão 909. Olha só o que o Espírito Verdade diz. Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Estou dizendo que você não se esforce, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: será que de verdade, gente, a gente fez o exercício de colocar água na boca e ficar quieto? Ou será que a gente falou o seguinte: olha, eu não vou calar a boca, não adianta. Eu estou nervosa e eu vou ter que dizer que eu estou nervosa, você entendeu? Ele vai ter que escutar tintim por tintim aquilo que é a verdade. Será que a gente fez o esforço mesmo da contenção? Será que a gente deu o passo seguinte, no sentido de dizer assim: olha, só por hoje serei eu o ferido, só por hoje. Serei eu o injuriado, serei eu aquele que foi traído, aquele que foi enganado, só por hoje. Só por hoje eu vou aceitar que eu sou o trouxa da situação, digamos assim. O nosso orgulho, às vezes, não deixa que a gente faça isso. E tudo que o plano maior pede, olha,
Você deu a resposta, né? Tá com raiva? Põe água na boca. Põe lá e fica lá, etc. Faça, olha, não, enquanto não passar, teve uma circunstância difícil, não responda na hora. Gente, é questão de exercício. É tempero que a gente vai adquirindo, segurança que a gente vai adquirindo. Os méritos são tantos, quer dizer, as graças são tantas, quando a gente faz esse exercício que ele está dizendo aqui, este esforço, que essa prática vai vindo naturalmente. Não é simples, não é fácil, está ao nosso alcance. E eu estou convencida, vou dar um depoimento pessoal, de que a gente se esforça menos do que deve. Quando eu comecei a me esforçar, começou a ficar mais fácil. Então, acho que cada um de nós, né, ao seu tempo, tem que ir fazendo isso. Está ao nosso alcance. Temos mais uma pergunta. Boa noite, irmã. Existe um momento em que a gente passa a se observar mais, né? E vem os arrependimentos por momentos do dia e por alguma coisa mais grave que a gente tenha feito. Qual a postura para não ficar numa autopunição? Ficar se culpando e evitar o crescimento? Acho precisa essa pergunta, porque muitas vezes, né, quando a gente começa o exercício, é muito bom você ter perguntado isso, porque a gente, quando começa o exercício da autoobservação, até a companheira estava falando, se olhar minha malinha, gente, né, tem tanta coisa negativa, etc, etc, etc. O que é interessante? Quando a gente vai dirigir um carro, a gente olha para o retrovisor, não olha? Mas o que a gente quer fazer quando está olhando? A gente quer ir para frente, não é isso? Se eu começar a dirigir assim e ficar lá olhando para trás, eu vou bater. Então, quando a doutrina fala, não só a doutrina, mas tantas e tantas, né, aqueles que estão buscando a ampliação da consciência falam para que a gente observe os próprios erros, não é para ficar dando chicotada nas costas, não. Mas é para andar para diante. É só para admitir, errei, sim, errei. Aconteceu, ainda titubeio nesse ponto, ainda tenho muita dificuldade, tenho consciência disso e hoje eu dei esse passo. E hoje eu não consegui dar, amanhã eu não consegui. Depois, se eu me esforçar, eu vou conseguir dar de novo. Quer dizer, quando eu observo um defeito, uma recorrência, né, às vezes é uma prova mesmo que se põe para a gente, o exercício é não desistir de fazer a mudança. Vou voltar. Culpa não serve para nada. Só serve de desculpa para eu fazer de novo. Responsabilidade, sim. Eu tenho responsabilidade pelo que eu fiz, mas eu vou fazer diferente. Quer dizer, a grande contrapartida para o erro é fazer diferente, não é se sentir culpado. Culpado não adianta de nada, né? Eu acho que olha para frente, retrovisor aqui, direção adiante. Mais uma pergunta. Oi, boa noite. O fato de colocar água na boca significa que às vezes eu preciso não falar. E eu não estaria, como mãe, me omitindo, tendo o pecado de omitir. Porque talvez eu deva falar para educar os meus filhos ou educar a pessoa que estiver sob minha tutela, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Há momentos, meus amigos, de calar e há momentos de silenciar. Faz parte do jogo. Muitas vezes, né? E aí é um outro aspecto, é interessante você ter levantado isso, é um outro aspecto da moeda. Muitos pais, né, delegam a terceiros, à escola, aos amigos, enfim, à internet, a educação dos filhos. Né? Eu ouvi aqui uma vez, achei engraçado, vivo repetindo a ideia de que os filhos falam 5 línguas, né? Põe no curso de inglês, esperanto, chinês, agora tem que falar chinês. Põe chinês, espanhol, só não fala com o pai e com a mãe. Fala com todo mundo, menos com o pai e com a mãe. Né? Então, assim, o pai tem por obrigação dar a orientação, dar o prosseguimento, dar o tom. Né? Essas crianças, essa geração que vem depois dos anos 90, ela é uma geração que não é brincadeira de lidar, não. Sabe dos filhos de Alcione aí, né, que se diz, essa geração que chegou até nós é uma geração que nos desafia. Ela veio para quebrar paradigmas mesmo, ela tem uma função muito especial para a renovação e para a regeneração do planeta. Só que ela precisa de orientação. Então, muitas vezes os pais, se julgarem que é o momento, não se calem. Né? Se posicionem, falem, se coloquem. Mas, e eu ouvi uma palestra também outro dia aqui, existe uma coisa que é única, fundamental, que venha relacionado à fala, que é o exemplo. Então, filho, não fuma. Você está fumando.
Então, assim, esses jovens, né, essas novas gerações, essas crianças, têm um poder de observação muito grande, exigem que a gente se modifique. Então, a fala é importante, o posicionamento é importante, mas a exemplificação é fundamental. Antigamente se acreditava em... Hoje é um inferno. Você tem esse Google, qualquer coisa que você diga, 3 segundos, você tem 50 versões para a mesma questão. Para dizer o seguinte, não dá para achar que seu filho vai se convencer com uma resposta mais ou menos. Ou com uma informação mais ou menos com relação a sexo, a droga ou a qualquer questão. Você vai ter que estar melhor informado. Entendeu? Quando a gente fala assim, o exemplo, olha, filho, eu quero que você saiba o que significa cocaína, droga e todas as suas consequências. Você vai ter que se informar. Não é só dizer, filho, droga faz mal. Filho, droga... Aí não vai dar. Então, assim, esses filhos exigem muito de nós. Às vezes que a gente silencie e vá buscar informação, às vezes que a gente se posicione com muita firmeza. Obrigada. Por favor, suas considerações finais. Só um grande carinho para vocês e uma fala final de Santo Agostinho, que é a seguinte, olha... Não procure fora, mas dentro de você. É no interior do homem que habita a verdade. Que a gente se convença disso, que a gente olhe para dentro, busque a ajuda do plano maior, que todos nós seremos homens perfeitos num futuro muito breve. Um grande abraço para vocês, até uma próxima oportunidade. Obrigada.